Nesse vídeo eu vou falar de um ser do folclore brasileiro que eu trouxe para vocês, contando um pouco da origem, dos seus poderes e como você pode utilizá-lo na sua mesa de RPG. Ele estará totalmente adaptado para Tormenta 20, mas você também encontra ele para D&D quinta edição e também para Pathfinder. Eu vou falar do Saci Pererê. Chegou agora, rola a iniciativa então! Nós sempre procuramos trazer ideias para vocês do que fazer, trazemos ideias de monstros e inimigos, e muitos desses monstros que a gente fala aqui hoje, eles são baseados em folclores da Europa, por exemplo, ou de outros locais do mundo. E por que não a gente utilizar um que é do nosso folclore? E o Saci talvez seja um dos mais emblemáticos, um dos mais conhecidos por tantas histórias que a gente já ouviu quando era criança, dele participando, e ele pode surgir muito facilmente no mundo de RPG, pois ele pode ser considerado um férrico, ou seja, uma fada. Então, facilmente ele, com suas travessuras, aprontando, com todos os poderes que eu vou falar, você vai ver que ele se encaixa perfeitamente no férrico, não tem diferença nenhuma de qualquer outro travesso que a gente já tenha visto de algum modo. Só que dá para criar histórias interessantes e eu vou trazer um pouquinho da origem. E agora, fazendo uma travessura aqui no mundo do RPG, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Afinal, a gente está aqui trazendo conteúdo de RPG cada vez mais para vocês. E a gente vem aí aprontando, né, no mundo aí as nossas de vez em quando, trazendo uma novidade, criando alguma coisa nova, dando ideias para o seu RPG. Então, nada mais justo de você estar aqui com a gente inscrito com o sininho acionado para receber uma notificação. Senão eu sou obrigado a mandar um redemoinho aí para você descobrir e clicar no seu botão. E em qualquer momento que você gostar do vídeo, curta e compartilhe, comente à vontade, aqui o espaço é para isso. Mas vamos lá. O Saci Pererê é do nosso folclore brasileiro já há muito tempo, mas ele parece uma mistura de várias outras lendas que a gente tem espalhadas até pelo mundo. Acabou sendo uma criação nossa devido a essa união e a participação dos indígenas que tinham em nosso território. Só que ele acaba sendo uma mistura de folclore indígena com uma parte de lendas africanas e ainda por cima com uma mistura de lendas também europeias, principalmente portuguesas ali do norte da Espanha. E eu vou trazer todas essas informações. Mas para você ter uma ideia, a ideia inicial do Saci já remete a 350 a.C. na mitologia romana. Já existia um ser lá naquela época que tinha características do Saci. Ele ainda possuía um piléu, que é aquele chapeuzinho em forma de cone, só que depois modificou, ficou mais parecendo um gorro, por isso que eu falo que tem algumas adaptações. Mas esse chapéu já fornecia poderes para esse Petrônio e também ele oferecia recompensas para quem capturasse ele, então já muito parecido com o Saci. Eu já tive um Saci que invadiu o covil aqui e eu consegui capturar ele, tá bom? Fiz uma magia aqui do necromante que a gente prendeu ele. Vou mostrar pra vocês, fica ligado. Normalmente ele fica invisível, mas eu vou mostrar. É bem difícil capturar, mas nós pegamos ele, aqui ó. Olha ele rodando aqui dentro. Você tem que fazer ele aparecer, né? Porque ele logo fica invisível de novo, olha, já se escondeu novamente. Bom, na cultura indígena a gente tem o Jaci Tererê, tá bom? É o nome, ele é dos Guaranis, tá bom? A tribo indígena tinha ele como protetor da natureza. Mas o Cambai dos Kainagang também é outra fonte de inspiração do Saci, cada um trazendo uma característica, por isso que eu falo que é uma mistura. Na africana existe uma lenda chamada Yorumbá, que é um gnomo de uma perna só. Olha só, ele aparece, só que é um gnomo, né? A gente sabe que em Arton não tem muitos gnomos, mas pode ser uma explicação. Você pode usar. Ele ensina o Ossanin a usar ervas medicinais, que é uma outra característica também do Saci. Então veja que dois seres diferentes numa mesma região, na África, no caso, possuem características do Saci. E a portuguesa tem a parte do lendário Trasgo, que herdou o Pileu, que é o chapeuzinho, o gorrinho, né? De relatos desse chapéu, até mesmo na Grécia Antiga, como eu falei já anteriormente, fazia parte da mitologia romana.
Então veja que até alguns relatos dizem que essa origem era indígena inicialmente, e quando os negros vieram para o Brasil, que chegaram ao Brasil, acabaram misturando aí a cultura deles, aí, por exemplo, desse gnomo com uma perna só, junto com essa lenda dos indígenas, e aí que ele se tornou negro, pelo menos algumas fontes relatam isso, tá bom? E nessa misturança toda, provavelmente a história de portugueses com indígenas, com negros e assim, com africanos e assim por diante, acabou trazendo o Saci que a gente conhece hoje, que é aquele o ser negro de shorts vermelho, gorro vermelho e um cachimbo que usa durante isso. Então essa é a versão última que nós temos, que acaba misturando todas essas culturas, mostrando que o Brasil acaba sendo uma grande misturança de várias culturas aí. O Saci aparentemente tem aí várias origens diferentes. E eu estou trazendo para vocês alguns pontos importantes do Saci. Não fui eu, né? Não fui eu que criei, eu estou usando aqui o Saci que tem no bestiário do folclore brasileiro, tá? Ele tem algumas características que você pode utilizar. Ele, primeiro de tudo, ele é um monstro de ND5, então daria para usar numa aventura já de nível um pouco mais avançado com os jogadores, que ele criaria problemas suficientes. Ele usa uma arma de distância que chama Stiling, que dá danos de ataques à distância. Só que o que permite? O gorro dele permite que ele, por exemplo, se teleporte com porta dimensional e fique invisível à vontade, sem gastar pontos de mana nenhum, podendo usar uma melhoria de até 5 pontos de mana. Quando eu falo pode usar uma melhoria, não é que ele gasta pontos de mana. Ele vai apenas poder ter como limite o nível 5, que seria o ND dele até, seria o nível, né, que ele tem. Então ele já com essas duas magias já torna muito difícil capturar ele, porque ele pode se teleportar e ficar invisível à vontade, sem gasto de pontos de mana. Além disso, ele tem o Redemoinho, que é famoso por ele viajar, trocar de lugar e poder jogar adversários para longe. Então ele também consegue capturar e arremessá-los à distância, ganhando uma vantagem aí nisso tudo. Ele também possui evasão aprimorada, então qualquer teste de destreza aí que ele tenha que fazer, de reflexos, que permite que ele não tome nada. Se ele passar, ele tome só metade se ele falha. Então também magias de área, tudo mais, já é um pouco mais difícil de agir. Além disso, ele é imorrível. Então, qualquer morte que faça por ele por arma, 7 dias depois ele se recompõe. Então, ele meio que vira um redemoinho. Ele ainda possui uma série de magias que ele pode estar usando, que vai aparecer aqui do lado. Isso daí ele precisa gastar os pontos de mana dele normalmente como um invocador de magia, usando o atributo-chave dele como carisma, que é o atributo mais alto, como se fosse um feiticeiro, por assim dizer. Bom, como que você poderia introduzir esse personagem nas suas aventuras e aonde seria interessante? Primeiro de tudo, você poderia fazer com que ele estivesse tumultuando uma vila. Seria o clássico aí, por exemplo, criando muitos problemas, tumultuando, porque as brincadeiras deles às vezes passam dos limites, tá bom? Então ele pode tirar, por exemplo, o freio de uma carroça, que pode causar um acidente e pessoas se machucarem. Então a vila poderia contratar os heróis para se livrar do Saci, tirá-lo de cena. Uma outra possibilidade é também você buscar o conhecimento do Saci. Ele possui muitos conhecimentos de ervas, então você poderia, de repente, ter que fazer os heróis convencê-lo a dar um conhecimento sobre uma erva rara, de algo que esteja envolvido na sua campanha, de algum ingrediente para algo que você está utilizando, e uma das partes da missão é convencer o Saci a dar esse conhecimento, ou até mesmo mostrar aonde é possível encontrar essa erva. De repente ela não é muito fácil, porque aí entra um segundo poder do Saci, que é o quê? Localizar objetos perdidos. Então ele também pode ser útil nessa parte de conhecimento. Uma caravana de comércio pode contratar para protegê-los, ou mesmo comerciantes podem contratar para ajudar a melhorar uma rota comercial onde tem um Saci tumultuando ali toda aquela parte. Existe aí uma série de possibilidades. E não é muito difícil você introduzi-lo em Arthas. Você vai falar, poxa, folclore brasileiro, como é que eu vou pôr? Dá para pôr tranquilamente. Por exemplo, ele pode fazer parte de Pondsmania ou Winla, por exemplo. São reinos que tranquilamente o Saci poderia aparecer. Não seria problema algum. Afinal, nós estamos falando do reino das fadas e do reino das magias. Também não seria impossível você, por exemplo, introduzi-lo na cultura de Kubar, né? Tranquilamente pode ser feito dessa maneira na nação insular ali, porque ela
tem características muito parecidas. Ou mesmo mais ao norte, na Ubani, quando você tem características africanas, você poderia introduzi-lo, já que ele também possui raízes. Então tá vendo que não é muito difícil colocar. Você poderia fazê-lo proteger um templo, por exemplo, de repente em Gaurásia, que é um território mais hostil, e ele de repente nunca ninguém encontrou um desse, que pode ser até um dos objetivos, de repente a captura de um deles aí, de repente para a Academia Arcana, ou mesmo ele pode estar tumultuando a Academia Arcana depois que alguém capturou um e levou lá para estudo, e aí ele escapou e com isso ele está causando confusão. Veja que foi super fácil acabar encaixando ele numa série de possibilidades para aventuras aí de diferentes locais. Aí eu fui desde um local mais selvagem, como por exemplo Samburdia, que tem muitas florestas, poderia ter essa história numa parte dela, nas repúblicas, até mesmo um local mais cosmopolita, como Victoria. Afinal, Victoria recebe muitos seres de outros planos e tudo mais. A explicação não seria muito complicada de você fazer e de fazer parte de uma cultura, de repente, de uma região dentro de um reino. Então veja que você conseguiria introduzir e trazer uma aventura que tem uma pegada um pouco diferente. Talvez o confronto direto não seja a solução. Os jogadores tenham que criar soluções estratégicas, pensar em outras possibilidades para vencer esse desafio que você vai estar colocando. Então é bem fácil você colocar o Saci em Arton, que nem eu acabei de falar. Você pode aí seguir algumas ideias do que eu dei. Mas me diz aí, o que você achou? Você gostou da ideia do Saci em Arton ou não? Coloca nos comentários aqui se você usaria na sua mesa ou se você gostaria de enfrentá-lo para testar aí os seus desafios e a sua paciência, tá? Porque ele também ele gosta de ficar perturbando os jogadores, tá bom? É um ótimo personagem para isso também. Tá? E se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Horda de Mortos-Vivos. Estamos trazendo ideias para suas mesas de RPG aí, para cada vez mais a gente difundir o RPG para mais gente, com isso o nosso hobby crescer cada vez mais. Então vem fazer parte aqui da Horda, estamos em busca dos 10 mil e você tem que fazer parte aqui do nosso canal. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!